Então vamos iniciar a nossa reunião hoje pedindo amparo, proteção, discernimento para podermos tomar as melhores decisões na nossa vida diária. Que os bons espíritos estejam sempre conosco, nos dando orientação e que a nossa intuição seja cada vez mais aprimorada para nos levarmos ao caminho do bem e nos desviarmos de todas as coisas que podem nos prejudicar. Também eu gostaria de entregar essa reunião como uma forma de esclarecimento àqueles que necessitam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Então caiu aqui para nós a cólera. A cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vós considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Então as pessoas não gostam de ser comparadas com os outros, não aceitam, não tentam uma reflexão. Às vezes até se fazem em certas pessoas comparações com outros a fim de te ofender ou comparar algum tipo de defeito, mas muitas vezes ocorre isso como uma forma de refletir uma certa situação e que nós não cometamos os mesmos erros que outros cometem. Então por isso que a gente vê certas condutas erradas. Isso aí não é bom fazer desse jeito. Eu não devo seguir essa forma como essa pessoa agiu. Então às vezes é necessário, mas muitas vezes as pessoas se ofendem, né? Ao invés de tentar argumentar, buscar uma solução. E aí isso leva à raiva, leva àquela cólera, né? Que prejudica o raciocínio e o pensamento. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-os perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido, por uma contradição, que o faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos. As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar.
Então, muita da cólera, da raiva, advém do orgulho, que a pessoa não admite fazer uma reflexão sobre si próprio, ou não aceita uma sugestão, ou não aceita uma posição que o outro está tentando transmitir e fazê-la compreender. Às vezes pode ser para um melhoramento e às vezes de forma prejudicial também. Acontece pelos dois lados. E essa pessoa muito orgulhosa, que ela não admite, que não se pode comparar com ninguém, que não se pode comparar com outra situação. Então é aquele orgulho, né, que reúne todos os defeitos de uma pessoa e que todos nós temos. Nós temos que admitir que às vezes nós somos orgulhosos demais. E às vezes é uma besteira. Não tem porquê. Deixa comparar. Entendeu? Qual é o... Tu é perfeito? Tu não é perfeito, ninguém é perfeito, a gente está em evolução. Então, mas é algo terrível, né? As pessoas não admitem, não admitem. E às vezes até não admitem a própria palavra, né? Então tu tem que falar sempre com dedos, com melindre, com determinadas pessoas, porque as pessoas não aceitam, até uma coisa errada, e tu fala de forma normal e a pessoa não aceita. Muitas vezes, às vezes a pessoa fala do jeito que bem entende, de qualquer jeito, mas não, mas para ela não aceita aquilo ali. E ela não aceita de jeito nenhum que tu fale de uma forma normal, ou que tu critique uma situação. Não admite. Agora fala de qualquer jeito com os outros, né? Isso aqui é o orgulho ferido, né? Que é aquela junção de defeitos que cada pessoa, que nós todos temos, né? E que nós temos que melhorar aos poucos, né? Ser menos teimosos aqui. Em seu frenesi, o homem cólero ataca tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados que quebra, porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão de que deve produzir sobre os outros, quando não fosse senão por respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Então essas pessoas às vezes têm tanta cólera e fazem coisas de forma grosseira, deixa as pessoas que estão no seu entorno envergonhadas e acham que estão com a razão. E aí a pessoa cada vez mais, com mais raiva, e aí aos outros e a de todos se torna o quê? Uma pessoa ridícula. Porque todo mundo, peraí, o cara tá criando, ou a mulher tá criando um embaraço danado por causa de uma coisa ridícula, de uma bobagem. Mas é o desrespeito. O que acontece? Por nada, por besteira, por uma palavra, às vezes, ou uma ação feita num certo momento, e a pessoa não aceita aquilo ali. É o orgulho. Porque atingiu ela no orgulho, aí ela responde, fica braba, esperneia, né? E a gente vê muito isso aí, né? Às vezes a gente chama, os adultos infantiloides, tem muito. Por quê? Porque foi atingido o orgulho dele. Aí atingiu a cólera e aí eles têm reações ridículas. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a sua saúde, comprometer-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria sobretudo tê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que o desgosto mortal, se num acesso desatinado, cometesse um ato que tivesse que se censurar por toda a vida. Então aqui, principalmente naquelas pessoas egoístas, né?
elas não têm, né, a pessoa com cólera orgulhosa e que não tem ponderação, a pessoa, o quê? Ela não tá nem aí de fazer o que bem entende no momento que, né, às vezes momentos delicados que não era, a pessoa vem e faz a barbaridade. Né? São adultos infantiloides ridículos. É isso que são. Que a gente vê muito, né, por aí. E às vezes as pessoas que estão, que são pessoas que convivem, que estão sempre juntas, né, pessoas que têm relações de sangue ou matrimoniais, e essa pessoa com essa cólera danada, com essa raiva desmedida, ela faz as pessoas passar vergonha e ser insultadas. E pior que isso, não se arrependem ainda. Às vezes até podem falar da boca para fora. Eu fiz errado mesmo. Mas não se... Não perdem, não pedem desculpas. Muito difícil pedir desculpas. Esse tipo de gente chegar assim, pessoal, me desculpe aqui, errei nisso aqui, tá? Vou tentar melhorar e não fazer de novo. Não, isso a pessoa não fala. Eu errei, mas não pedem desculpas nenhuma. Então, é uma forma de disfarçar isso aí. Tem muito também. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode fazer e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, quem tem essa cólera faz mal primeiro para si e destrói todos os que estão no seu redor. Mas essa cólera, né, que vem muito do orgulho, também é algo que os espíritas devem dominar, porque ela prejudica princípios basilares, fundamentais daquelas pessoas de bem e dos espíritas, que é a caridade, porque a pessoa só pensa em si, e a humildade, se colocar no lugar do outro, saber-se que tu é só mais uma pessoa, tu não é a pessoa mais importante, tu é a única, mas tu não é a mais importante no mundo. Tu tem a teu grau de importância, como os outros, que podem estar numa situação pior que a tua, numa situação financeira e de vida pior ou melhor que a tua. Tu é importante, mas tu não é indispensável. Então isso é humildade, de querer contribuir. Mas é muito difícil, né? Porque tu vai ter que tratar os defeitos. E aí fica muito difícil tratar. Então eu acho que essa primeira parte tem uma segunda parte, mas eu não vou explicar agora, vou deixar para em outros vídeos. Agora vamos dar continuidade aqui numa prece. A prece aqui: Senhor, escutai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é a vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e não parece irresistível, senão aqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se,
temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também o de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Que assim seja. Olha só a continuidade, muito importante. Muito difícil corrigir. Olha só o que ele fala. Ele estava falando do orgulho, e o orgulho é uma coisa de corrigir. E agora veio essa mensagem solicitando a correção. Eu nem vou comentar. Eu não vou comentar. Cada um vai ter que refletir, mas isso é a mensagem. Por isso que eu estava... Quando eu abri essa reunião, eu disse para aquelas pessoas que precisam de desenvolvimento que escutem essa palavra aqui. Antes de começar essa reunião, eu disse: tá, isso para os espíritos, para os espíritos encarnados e desencarnados, esse é o objetivo, um dos objetivos principais a seguir, a fim do seu melhoramento e seu desenvolvimento espiritual. Está aqui essa palavra, por isso que quando começou, eu disse, prestem atenção nessa mensagem, isso aqui tem que refletir para que ocorra uma mudança. Eu nem vou explicar esse trajeto, cada pessoa vai ter que escutar e pensar por si própria. Então, muito obrigado. Eu peço agora que essa água venha me trazer muitos benefícios e venha irradiar uma ótima energia para hoje e para os dias que virão. Muito obrigado, que assim seja.